E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Martins, criei esse canal para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, tanto de matemática quanto de física. Então esse é o nosso cantinho aqui, que a gente debate sobre alguns conceitos de matemática e de física. E dessa vez eu trago aqui algumas noções de ótica geométrica, né? A gente vai aqui na aula de hoje apresentar alguns conceitos de fenômenos ópticos, quais são os materiais associados a esses fenômenos, e a gente finaliza aí com câmara escura de orifício, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, né? Então, essa ótica geométrica, ela é uma área da física, né? Então, ela está aqui dentro da física, uma área, uma sub-área da física, e que vai estudar todos os fenômenos ópticos, né? Então, esses fenômenos ópticos que tem como causa a luz é estudada pela física, tá? E dentro dessa física, a gente vai ter uma área chamada de ótica geométrica. E nessa área é estudado não só fenômenos ópticos presentes no prisma, que apresenta esse fenômeno dispersivo da luz, essa presença desse padrão colorido, né, que é advindo da dispersão luminosa. E aqui também na física a gente constrói esse prisma, apresenta os seus elementos, as suas características, como é que ele vai formar a imagem, por que desvia para a base, tudo isso é visto aqui também na física. Aqui também é apresentado alguns fenômenos ópticos envolvidos nas lentes, como é que ela forma imagens, quais são as equações por trás dessas lentes, como elas funcionam, quais são suas características. E aqui também tem espelho curvo, né? Também conhecido como espelho esférico, pode ser côncavo, pode ser convexo, vai gerar várias imagens, né? Imagem invertida, direita, real, virtual. Então tudo isso é uma área que está dentro dessa ótica geométrica que é estudado pela física, tá? Então só apresentando aqui para vocês. E aqui a gente começa a aula de hoje perguntando por que a gente enxerga os objetos. Então isso aqui é um conceito, é uma pergunta bem pertinente, por que a gente enxerga. Antigamente acreditava que o olho emitia uma espécie de gancho para esses objetos, e a partir daí fazia essa coleta dessa informação e trazia até o cérebro. Ele tinha um comportamento puramente ativo. Hoje a gente sabe que esse globo ocular ele tem um comportamento puramente passivo, ou seja, ele recebe a luz do ambiente. Então a gente enxerga os objetos à nossa volta porque eles emitem, ou seja, os objetos emitem luz aos nossos olhos, e assim vai causar essa sensação visual exatamente na retina do globo ocular. Então, esse estímulo luminoso causado por essa luz que é emitida por esses objetos vai gerar essa sensação visual e vai formar uma imagem na retina, tá? E aí a gente passa a enxergar esses objetos a partir dessa informação que é coletada pelos cones e bastonetes, tá? Então, existe essa presença luminosa que vai passar pelos componentes do globo ocular, no caso córnea, cristalino, vai chegar até a retina e vai gerar essa sensação visual, tá bom? Essa luz que sai dos objetos, né, ela foi estudada por dois modelos. O modelo corpuscular, que vai trabalhar com esse fenômeno mais linear da luz. Então a luz ela se comporta como um feixe de luz e não como uma onda, e a gente usa aqui esse modelo corpuscular para construir as imagens, tá? Em um outro momento a gente pode estudar o comportamento luminoso, tanto reflexão como refração, usando o modelo ondulatório, mas aqui não, a gente vai usar apenas o modelo corpuscular, que é um modelo proposto por Newton, né, por volta de 1643 até 1727, que ele vai propor que a luz é um feixe de partículas. Esse feixe de partícula, que ele chama de corpúsculos, cada unidade de medida dessa luz, e essa teoria ela vai ser restrita, porque não vai conseguir explicar alguns fenômenos como dispersão da luz, difração luminosa, interferência luminosa, né? Como é que você vai estudar, por exemplo, a polarização dessa luz? Então gera essa dificuldade em explicar. Porém, para construir imagens que a ótica geométrica se utiliza, a gente consegue construir essas imagens, entender o funcionamento dos equipamentos utilizando esse modelo corpuscular da luz. E aí, a partir disso, a gente começa a dizer o seguinte, que cada raio luminoso que nesse modelo corpuscular, ele é representado como um segmento de reta orientado. Ou seja, quando a gente traça um raio luminoso
no modelo corpuscular, nada mais é do que você pegar um feixe luminoso e traçar uma seta, dando orientação para ele, e a partir daqui a gente chama de raio. Então, raio luminoso nada mais é do que um segmento de reta orientado, que vai servir como base para a gente construir, né, as imagens, né, dos instrumentos ópticos que a gente vai usar mais para frente, tá bom? E aí a gente começa a entender o seguinte, que esse conjunto de raio luminoso, ou seja, se a gente já sabe que uma seta é um raio, esse conjunto de raios que se propaga ao longo do tempo, a gente chama aqui de feixe de luz. Então, esse feixe luminoso nada mais é do que um conjunto de raios de luz que possui uma abertura relativamente pequena, né, entre os raios, e aí você tem um pincel. Então, toda vez que você tem uma abertura maior entre os raios, você chama de feixe luminoso. Quando você tem aquele conjunto de raios muito unidos, muito próximos um com o outro, você chama de pincel luminoso, tá? Aqui a gente tem 3 exemplos de feixe luminoso. Esse primeiro caso, você tem um feixe luminoso chegando de forma chegando de forma paralela, né? Aqui, ó, você tem um conjunto de raios paralelos e refratando nessa estrutura, que é uma lente aqui praticamente, ela é uma lente plana côncava e vai sair um feixe divergente. Essa aqui de baixo, você tem um feixe paralelo se transformando no feixe convergente, e essa aqui de baixo você tem um facho de luz, que nada mais é do que um conjunto de luz que sai de um determinado instrumento óptico de forma paralela, tá? Então aqui a gente apresenta três feixes luminosos, né? 3 feixes. A gente vai ter esse feixe divergente, quando ele caminha para lugares diferentes. Esse é um feixe convergente, quando ele se encontra em determinado ponto, né? Há um aquecimento aqui, aquela lente que você leva para o sol, né? Coloca no sol e você consegue queimar os objetos ou queimar as coisas. Ali você tem um feixe de luz paralelo que vem do sol e se concentra em um determinado ponto. Após a refração, ali você tem a transformação de um feixe paralelo e se transformando em um feixe convergente. E esse aqui de baixo é um feixe paralelo, né? Aqui você tem um feixe de novo para enfatizar, divergente, convergente e paralelo. E esse aqui é uma luz que está saindo de uma vela, né? Um feixe de luz saindo de uma vela, e aqui você nota que eles estão se espalhando aqui, formando esse nosso feixe, que nada mais é do que um conjunto de raios que sai de determinado objeto, tá bom? E essa luz que sai desses objetos, que a gente já viu que ele sai em forma de feixe, ele é oriundo, ele é formado, né? ele é construído, ele é elaborado, criado, né, por uma determinada fonte, né? Seja por reação química ou física, você tem essa luz sendo emitida por uma fonte. Se essa luz tiver luz própria, se essa fonte tiver luz própria, a gente diz que ela vai ser uma fonte primária de luz, e a gente tem uma fonte secundária de luz toda vez que a luz ela não possui luz própria e ela precisa de uma luz do ambiente para ser iluminado. Então aqui a gente tem o Sol, que tem luz própria, é uma fonte primária de luz, e a gente vai ter aqui um objeto iluminado, que é um girassol, que ele está sendo iluminado pelo Sol, ou seja, ele precisa de uma fonte para emitir, incandear, ser vista, né, durante a sua visualização. Então, esse aqui você tem um corpo secundário de luz, ou uma fonte secundária de luz, e o Sol a gente tem uma fonte primária de luz. Aqui a gente tem uma luz incandescente, que é uma fonte primária, porque tem luz própria, e aqui a gente vai ter um objeto iluminado, que é uma fonte secundária. Então, no nosso dia a dia, a gente tem vários objetos que são fonte secundária de luz. A gente tem esse apagador, que não tem luz própria, é fonte secundária de luz. A gente tem canetas, também são fonte secundária de luz, né? O microfone é fonte secundária de luz. E a gente tem a tela do celular, que é uma fonte primária de luz. A lâmpada que está iluminando aqui o ambiente é uma fonte primária de luz. Aqui do lado tem um abajur que está jogando luz na parede, refletindo para mim. Então, tudo isso a gente nota no nosso dia a dia um comportamento primário ou secundário dessas fontes que são visíveis por nós, tá bom? E aí, a gente tem essa luz que é emitida por essas fontes, elas podem ser monocromáticas, quando elas têm uma única cor, ou pode ser policromática, que no caso, o exemplo mais prático da luz policromática é a luz branca, que ela é emitida, né, a partir de luz incandescente, e a luz do Sol tem
esse comportamento de ser uma luz formada por várias cores, tá? Então, luz monocromática e policromática é uma classificação dessa luz que é emitida por essas fontes, tá bom? E aqui a gente tem os meios ou materiais, entenda meio, material. Esse material ou esse meio vai ser transparente toda vez que ele permite que a luz passe por ele, dando essa noção de transparência. A gente consegue ver com nitidez o que está atrás desse material, porque ele permite a passagem da luz de forma ordenada por ele, tá? E esses materiais ou meios que permitem a passagem da luz pelo seu interior é chamado de transparente. E esse esqueminha nota a luz saindo do objeto vermelho, passando pelo material e sendo visto com nitidez pelo observador, que é o caso aqui desse vidro, né? É um material transparente. Se por algum motivo esse material ficar opaco, ele começa a ganhar opacidade, não é ficar opaco 100%, ele começa a ganhar opacidade, ele começa a ficar fosco, né? Então, esse material que está ganhando opacidade, está ficando fosco, ele está ficando translúcido, a gente tem um bloqueio de parte dessa luz que iria passar por ele e há perca de nitidez pelo observador. Ou seja, parte dessa luz que passa por esses materiais não consegue passar, eles vão passar a refletir ou absorver parte dessa luz, e aí você tem perca de nitidez, ou a gente diz que a luz passa de forma desordenada, né? Então a luz também se propaga dentro desse material, porém de maneira desordenada. Isso faz com que os corpos sejam vistos sem nitidez, tá? E esses materiais é chamado de translúcido. Se o material for opaco, aí há um bloqueio 100% dessa luz, a gente não consegue ver o que está atrás desses objetos, que é o caso da madeira, concreto, piso cerâmico, porcelanato, né, etc. A gente tem uma absorção dessa luz, ok? A luz não passa por esses materiais, há um bloqueio aqui, e a gente não consegue ver o que está atrás da parede, que ela é opaca, atrás do plástico, que é opaco. Aquela caneca de porcelana que você tem, não consegue ver o que está atrás. Então, esses objetos, que no caso é um apagador, esses objetos que não permitem com que eu veja o que está atrás dele, a gente chama de materiais opacos. A gente tem transparente, tem translúcido e tem também o opaco. E esses materiais, eles se comportam, a luz, ao incidir sobre ele, esses materiais, eles reagem a um comportamento luminoso, eles se comportam de determinada maneira ao receber a luz. Então, todo material opaco, só enquadrar aqui para vocês, todo material opaco, ele reflete a luz que recebe, né? Ele vai refletir, se esse material tiver um polimento em cima dele, ele vai refletir 100% dessa luz, e a gente diz que é uma reflexão regular, que é o caso dos espelhos, né? Então, quando um feixe cilíndrico, aqui embaixo, presta atenção, ó, quando o feixe cilíndrico incide nesses materiais, ele vai refletir de forma cilíndrica, de forma paralela, e aqui a gente tem o caso de uma reflexão regular. A luz incide nesses materiais e incide de forma paralela, sai de forma paralela, aqui a gente tem uma reflexão regular. Acontece reflexão regular em todo material que tem polimento, tá? Então, reflexão regular ocorre em materiais que têm polimento, que é o caso dos espelhos, tá? Se esse material não tiver polimento, aí a gente tem uma reflexão difusa, que essa luz vai incidir nesses materiais, vai se espalhar. Então, esse espalhamento da luz em superfícies que não tem polimento, que é o caso das superfícies rugosas, como é o caso da madeira, o caso do granito, o caso da parede, né? A gente tem uma reflexão chamada de difusa, que ao receberem um feixe de luz proveniente de uma fonte de luz, que pode ser primária ou secundária, determinadas superfícies espalham esses raios de luz, difundindo. E isso é o caso de uma reflexão difusa. Tem alguns materiais que permitem com que essa luz passe por eles, e que é o caso da refração da luz.
Então a refração é um comportamento óptico, é um fenômeno óptico que possibilita a passagem da luz por esses materiais, e isso acontece com os materiais transparentes. Pode ser a água em um copo de vidro transparente, cristal, resina, pode ser qualquer material que seja transparente, que ao incidir em determinados materiais homogêneos e transparentes, o raio de luz refrata, isso é, muda de velocidade, porque ele está passando de um meio para o outro meio, no caso em superfícies de um lago, do ar para a água em um copo, do ar para a água do copo, e aqui você tem mudança de velocidade e ocasiona essa sensação de quebra do lápis. Aqui a gente olha para um lápis dentro de um copo d'água e dá a sensação que ele está quebrado. Isso daqui é um fenômeno óptico advindo da refração luminosa. Ou seja, a luz que é oriunda de uma lanterna, ela incide em uma superfície que separa dois meios, que é o ar do vidro, ele vai incidir e vai passar por esses materiais. Então, toda vez que a luz passa por um material, a gente diz que ela sofre refração, e esse material que permite essa passagem, a gente diz que ele é transparente, tá? Então, reflexão regular e difusa vai ocorrer em materiais opacos, e os materiais transparentes ocorre a refração da luz, tá? Tomem nota sobre isso e não confundam reflexão com refração. Outro fenômeno também que está presente aqui, que é um fenômeno óptico da física, é a absorção da luz, que nada mais é do que essa absorção da luz que recebe esses materiais, e geralmente ele vai aquecer, porque essa energia luminosa se transforma em energia térmica. Em vez de refletirem ou difundirem a luz que recebem, alguns corpos, alguns materiais absorvem grande parte essa luz, gerando esse fenômeno da absorção luminosa. Beleza? Aqui você vai ter a absorção luminosa, toda vez que o material absorve parte dessa luz, tá? E a gente tem aqui um instrumento óptico que vai servir para a gente entender como é que esse olho funciona, e vai dar origem a algumas estruturas que vão servir futuramente para tirar fotografias, né? Que é o caso da câmara escura de orifício. Aqui eu separei alguns pontos, e aí já peço perdão por tanta informação que tem aqui no quadro, né? Próxima vez eu coloco só pontos, para a gente ficar ser mais objetivo. Então, o que é uma câmara escura? Bom, é uma caixa escura, né, composta por paredes opacas, que vão absorver essa luz que vão receber, né? Possui um orifício de um dos lados, e na parede paralela a esse orifício há uma superfície sensível ali. Então você tem uma caixa fechada, você abre um orifício em um dos lados, do lado oposto ao orifício você coloca uma superfície sensível, que no caso do nosso dia a dia, que você quiser fazer uma caixa dessa, pode ser um papel vegetal, pode utilizar uma caixa de sapato, pode fazer um furo, né, que futuramente vai ser evoluído esse furo para uma lente. Então o princípio de propagação retilínea da luz permite que essa luz atinja a superfície sensível e gere uma imagem ali, tá? Então, essa imagem projetada sobre a superfície sensível representa o princípio de funcionamento dessa câmara, tá? E essa projeção produz uma imagem real invertida do objeto na superfície fotossensível, tá? Que no caso da gente é o papel vegetal, que a gente pode utilizar no dia a dia nosso, e eu posso mostrar na outra aula a construção dessa caixa e como é que você faz ela em casa, tá? Então, há relatos que essa câmara escura, ela foi usada desde a antiguidade pelo filósofo Aristóteles, né, que utilizava para fazer observações astronômicas, né? A gente vai ter aqui o Al-Waitan, que é o nosso querido Alhazen, que já no século XI ele vai fazer uma contribuição para essa caixa, uma contribuição matemática para ela, tá? Aqui há alguns relatos de que Leonardo da Vinci também utilizava para fazer desenhos, pinturas e etc. E aqui a gente tem, né, essa caixa sendo apresentada. É uma caixa opaca, que tem um orifício e tem uma superfície sensível à luz, tá? Só que a gente for mais adiante, a gente vai ter um ajuste nessa caixa, né? Por quê? Porque a relação entre o tamanho do orifício que você faz,
que esse caso aqui é o Ozinho aqui embaixo. Então, ó, o tamanho do orifício que você faz na caixa e que vai gerar uma imagem no papel, ele vai ter um problema, porque se você diminuir o orifício, mais nítido você vai ter os traços da imagem gerada no papel, porém, você tem uma diminuição da entrada de luz. Então, você gera uma imagem escurecida no papel, porque o orifício é pequeno. Mas se você, por exemplo, aumentar esse orifício, você ganha luminosidade dessa imagem, ela fica mais clara, porém ela fica sem nitidez. Então tem que resolver esse problema, que é o problema do tamanho do orifício. E isso foi resolvido por Girolamo Cardano em 1550. Então, Girolamo Cardano vai tirar esse orifício e vai colocar uma lente biconvexa, e a partir daí ele resolve esse problema da perca de luminosidade na imagem, tendo em vista a presença de um furo. Tá? Aqui Cardano levou em consideração a capacidade de refração do vidro, que é o material a qual foi feita essa lente, que convergia esses raios luminosos no papel vegetal ou na superfície sensível, e aí você tem esse problema resolvido devido à presença de um orifício. Aqui embaixo é o esquema da câmara, né? Aqui você tem uma caixa fechada, é uma caixa opaca. Você coloca aqui, praticamente, faz um orifício de entrada de luz, coloca um objeto, que esse objeto aqui é uma fonte de luz, que pode ser primária ou secundária. A luz que sai dessa fonte se propaga em linha reta, que aqui é um princípio óptico, se propaga em linha reta e chega até o papel vegetal. Tendo em vista que a luz que sai do ponto A, preste atenção, a luz que sai do ponto A chega até o papel vegetal, olha só, a luz que sai do ponto A chega até a superfície sensível, então significa dizer que essa imagem A' é a imagem do ponto A, ou seja, a luz que saiu do A chegou em A' e a luz que saiu de B chegou em B' no papel vegetal, gerando essa imagem invertida. Então, a inversão dessa imagem no papel vegetal advém dessa propagação retilínea que a luz tem, gerando essa sensação de cabeça para baixo que essa imagem vai ter. Tá? Então, foguinho da vela para cima, a imagem, foguinho da vela para baixo. Esse triângulo aqui, dá para ver que esse triângulo ABO, ele tem um ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo de θ, e do outro lado também eu vou ter um outro ângulo que ele também é θ. Ou seja, eu vou ter aqui dois ângulos, presta atenção, eu vou ter aqui dois ângulos, deixa eu colocar de outra cor para ficar mais bonitinho. Então aqui ó, eu vou ter um ângulo θ nesse triângulo menor, um ângulo θ no triângulo maior. O triângulo menor é o ABO e o OA'B' é o triângulo maior, e eles são semelhantes. Por quê? Porque esses raios, os objetos, o objeto e a imagem estão paralelos, os dois, né? Então você tem que esse ângulo aqui, ó, a linha, vai ser igual àquele lá de cima, no triângulo menor, e esse ângulo aqui de baixo, no triângulo menor, que é 3 traços, vai ser igual ao ângulo lá de cima, no triângulo maior. Aqui você tem um caso de semelhança de ângulo, 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 e aí você pode fazer que a base do triângulo menor, ó, está para a base do triângulo maior I, assim como a altura do triângulo menor P está para a altura do triângulo maior P', e você chega nessa relação de que O sobre I é igual a P sobre P', tá? Fazendo uma relação, uma semelhança entre os dois triângulos ali que gerou essa imagem. E aqui a gente não pode esquecer que esse O vai ser o tamanho do objeto, o P é a distância do objeto até o orifício, né? Que é uma distância conhecida, P' é a distância do orifício ao fundo da caixa, e esse I é o tamanho da imagem. Então, o objetivo da aula de hoje é finalizar por aqui. Na próxima aula a gente pode resolver exercícios sobre a câmara escura de orifício, tá? E também alguns exercícios sobre esses conceitos introdutórios que a gente apresentou na aula de hoje, tá? Então, eu encerro por aqui, até a câmara escura de orifício, conforme foi prometido, e na próxima aula a gente continua fazendo exercícios sobre essa câmara escura, e a gente introduz o primeiro instrumento óptico, que é o nosso espelho plano, tá? E depois espelho convexo,
e a gente finaliza esse nosso curso, tá? Em outro momento a gente pode colocar lentes também, mas o curso de hoje vai alguns conceitos iniciais, espelho plano e espelho esférico. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e comenta aí qualquer dúvida que você tenha, que eu vou, com o maior prazer, responder ao seu comentário. Abraço, valeu, até a próxima.